Um dia comum para nós pode ser um dia extraordinário para Deus. Quando estamos no meio da nossa rotina, dos nossos afazeres, Jesus ele vem e muda o nosso dia. Ele traz respostas e opera milagres. Para quem não me conhece, eu sou a Lua Borges e no capítulo de hoje do Yeshua Podcast vamos conversar um pouco sobre o de repente de Deus. Hoje eu acordei com uma paz diferente, uma paz que excede todo entendimento e com uma alegria que nem eu própria sei explicar, porque Deus ele tem sido tão bom comigo e ontem que parecia um dia comum, um dia que eu iria fazer as mesmas coisas da minha rotina, Deus ele decidiu fazer algo diferente. Foi um dia em que Deus se moveu no meu seio, juntamente com as minhas amigas, com aqueles que estão próximos de mim e vi Deus falar, vi Deus agir num dia que parecia comum. E isso me fez refletir muito sobre a misericórdia de Deus, sobre o quanto Deus ele pode mudar as coisas de um dia para a noite. Aquilo que é impossível para nós, humanos, é completamente possível para Deus. Muitas vezes as coisas apenas demoram a acontecer, mas elas acontecem se estiverem debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordem do Senhor. E eu quero ler que está no capítulo de Lucas 5, que diz o seguinte: E viu estar dois barcos, refere-se a Jesus, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simeão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simeão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Esta palavra que o Senhor me deu esta manhã fez-me muito refletir sobre aquilo que eu disse que aconteceu ontem, sobre esse dia extraordinário que Deus fez num dia comum. Deus trouxe respostas naquilo que eu procurava, Deus trouxe confirmações naquilo que eu buscava e Deus operou quando eu menos esperei. Eu estou a entrar por uma nova fase da minha vida e aquilo que Deus tem feito, as respostas que Deus tem trazido, têm sido muito edificantes para mim e o que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar hoje é que sobre uma palavra dele tudo pode mudar. Sobre uma direção de Deus tudo pode mudar. Talvez tu já tenhas tentado fazer várias coisas, buscar outras fontes, mas deixa-me dizer-te, a fonte principal é Jesus. A fonte principal é a palavra de Deus. É dessa água que nós devemos beber para nunca mais termos sede. É dessa água que nós devemos beber, é da água, da fonte da vida que é Jesus. E compreender que tudo acontece no tempo dele. Não desistir no meio do caminho. Muitas vezes Deus nos dá uma direção para tentarmos de novo. Tentarmos de novo um sonho, tentarmos de novo algo que está no nosso coração, um desejo do nosso coração. Que muitas vezes foi o próprio Deus que colocou. Tentarmos de novo, mesmo quando não apanhamos nada. Mesmo quando os peixes não chegam, mesmo quando a rede volta vazia e nós estamos a tentar e a tentar de novo e tudo volta vazio. Deus, ele aparece quando nós menos esperamos. Deus, ele aparece quando nós menos esperamos e faz algo novo.
Ele opera um milagre. Quando aparentemente não vamos ter resultados, Ele vem e nos faz colher o fruto da semente que nós plantamos. Quando nós menos esperamos, Ele vem e a nossa rede se enche de peixes. E de tal maneira que a rede nem sequer ou quase nem aguenta com tanto peixe, com tanta abundância. E é para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que o inimigo veio não somente para roubar, matar e destruir, mas o Filho veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos dá abundantemente as coisas. Ele nos abençoa abundantemente. Aquilo que nós não esperamos, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele, para aqueles que o temem. Nós não somos capazes de mensurar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, Ele nos surpreende quando nós menos esperamos. Deus, Ele faz algo novo. Então a palavra de hoje é: não desistas no meio do caminho. Porque o de repente de Deus, Ele pode chegar quando tu menos esperas. Deus, Ele pode te visitar quando tu menos esperas. Quando estás a dormir, quando estás a fazer algo comum. Deus, Ele te pode visitar. Deus, Ele pode abrir portas que o homem não abre. Deus, Ele pode te levar a lugares que o homem não é capaz de te levar. Porque só Ele é Deus, só Ele tem todo o poder. E o nosso posicionamento deve ser: Senhor, eis-me aqui. Podemos não nos sentir prontos, mas devemos estar disponíveis para viver o plano e o propósito de Deus. Nós devemos ser gratos porque por mais um dia nós podemos testemunhar. Existe um louvor que diz: eu sou grato a Deus por mais um dia porque eu posso testemunhar. Então nós temos cada dia para testemunhar a glória de Deus, para testemunhar a graça de Deus. E essa dádiva que nos é dada, nós devemos agarrá-la com toda a nossa alma e nos entregarmos por completo a Jesus. Esta palavra eu queria deixar hoje, que quando nós menos esperamos, Deus, Ele faz as coisas acontecerem. Podes receber renovo de Deus quando te sentes cansado, quando te sentes oprimido, que Deus, Ele possa renovar as tuas forças. Espero que esta palavra tenha sido edificante para ti e nos vemos nos próximos capítulos.